Você está estudando para concurso ou para alguma prova que exige o conhecimento de lógica, mas essa matéria está atrapalhando a sua vida? Você chegou aqui no lugar certo, pessoal. Nessa nossa segunda aula, eu vou fazer você entender de forma simples os principais conectivos lógicos e tudo o que você precisa para sair desse problema com a lógica. Então fica aqui comigo até o final e vamos para a aula depois da vinheta, galera. Então, pessoal, continuando aqui com a nossa playlist, conectivos lógicos. Os conectivos lógicos, eles vão entrar para transformar proposições simples em proposições compostas. Perceba aqui, ó, eu tenho a minha proposição simples P, que fala que Brasil é um país, e eu tenho aqui a minha proposição simples Q, que fala que São Paulo é um estado. Olha aqui, ó, dá uma olhadinha. Brasil é um país, é a minha proposição simples P. São Paulo é um estado, é a minha proposição simples Q. Entre elas vai vir aqui um conectivo que vai transformar essas proposições simples em uma proposição composta. E nessa aula nós vamos ver quais são esses conectivos e quais são os valores lógicos que eles dão para as proposições compostas, ok? Então vamos ao nosso primeiro conectivo. O nosso primeiro conectivo é o conectivo E, chamado de conjunção, e ele é representado simbolicamente por um V de cabeça para baixo. Vamos analisar a estrutura desse conectivo. A estrutura é a seguinte, pessoal. Eu tenho uma proposição P, vem o meu conectivo e a outra proposição Q simples. Então ele pega duas proposições simples, transforma em uma proposição composta, sendo que o conectivo ele fica entre as duas proposições simples, ok? Essa é a estrutura do E. Vamos aqui a alguns exemplos para vocês conseguirem enxergar isso melhor. Ó, no exemplo A, fala aqui, ó, Brasil é um país e São Paulo é um estado. Brasil é um país é a minha primeira proposição simples, ok? Então vou chamá-la de P. São Paulo é um estado, é a minha segunda proposição simples, então vou chamá-la de Q. E aqui no meio eu identifico o meu conectivo E, ok? Respeitando a estrutura do conectivo. No meu exemplo B, eu tenho aqui, ó, Brasil é um país e São Paulo é um continente. Então, olha lá, Brasil é um país, é a minha primeira proposição simples. São Paulo é um continente, é a minha segunda proposição simples. E aqui no meio eu tenho o meu conectivo E, unindo essas duas proposições simples e transformando em uma proposição composta, ok? Pessoal, além de identificar esse conectivo, você precisa saber o valor lógico dele. E para isso, nós vamos aqui analisar a tabela verdade desse conectivo, ok? Pessoal, analisando aqui, perceba que a minha proposição composta, representada por essa coluna aqui, ela só vai ser verdadeira se as duas proposições simples forem verdadeiras. Perceba aqui, ó, o P, né, a proposição simples P sendo verdade e aqui sendo verdade, eu tenho a proposição simples composta com valor lógico verdade. Qualquer outra combinação aqui de V e F para as proposições simples vai me dar falso na proposição composta. Então, o que você precisa saber aqui do E é que o E ele só é verdade se as duas proposições simples forem verdade, tá bom? É isso que você precisa saber do E, ok? Agora, nós vamos aqui analisar o valor lógico das nossas proposições compostas. Então, vamos lá. Na proposição composta A, eu tenho aqui, ó, Brasil é um país. A proposição simples P, ela tem um valor verdadeiro, ok? Porque Brasil realmente é um país. São Paulo é um estado. Ok, São Paulo é um estado. Portanto, a minha proposição simples Q tem um valor verdadeiro. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho a proposição simples sendo verdadeiro e a outra proposição simples sendo verdadeiro. O que dá nisso no E? Dá uma proposição composta verdadeira. Então, V e V dá V no E, ok? Vamos para a segunda aqui, ó. Brasil é um país. A minha proposição simples P, ela tem um valor lógico de verdade. Vamos analisar a proposição simples Q. São Paulo é um continente. Ela tem um valor lógico de falso. São Paulo não é um continente, ok? Agora perceba a nossa tabela verdade. As duas proposições simples, elas são verdadeiras? Não, elas não são verdadeiras. Apareceu um F aqui, já pode botar falso aqui, ok? Porque no E só é verdade se tudo for verdade,
ok? Então esse aí é o nosso primeiro conectivo. Bom, partindo aqui para o nosso segundo conectivo, nosso segundo conectivo é o conectivo OU, também conhecido como disjunção, e ele é representado simbolicamente por um V, ok? Aqui normal um V para cima. Então, analisando a estrutura desse conectivo, nós temos aqui uma proposição simples P, uma proposição simples Q e o nosso conectivo OU entre essas duas proposições simples, transformando-as em uma proposição composta. Vamos ver essa estrutura na prática para ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá. Exemplo. Na proposição A eu tenho aqui, Brasil é um país ou São Paulo é um estado. Eu vou identificar quais são as minhas proposições simples. Então, a minha primeira proposição simples é essa aqui, Brasil é um país. E eu vou chamar de proposição P. A segunda proposição simples está aqui, São Paulo é um estado. E essa é a minha proposição Q. No meio delas vem aqui o meu conectivo OU, unindo elas e transformando em uma proposição composta. Vamos fazer isso aqui no caso B também. Brasil é um estado ou São Paulo é um continente. Brasil é um estado, é a minha primeira proposição simples. São Paulo é um continente, é a minha segunda proposição simples, e entre elas vem o OU aqui, transformando elas em uma proposição composta, ok? Então, pessoal, além de identificar esse conectivo e as proposições simples, nós temos que verificar o valor lógico dessa sentença. Para isso, nós vamos dar uma olhadinha na tabela verdade do conectivo OU aqui, tá bom? Pessoal, perceba aqui, que nessa tabela verdade do OU, o OU ele só tem o valor falso se a proposição simples P e a proposição simples Q forem falsas. Aí eu vou ter uma proposição composta falsa. Qualquer outra combinação vai me dar verdadeiro. Então o que você precisa saber aqui? O OU só é falso quando tudo for falso, ok? É isso que você precisa saber. Então, sabendo disso, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos exemplos e verificar o valor lógico das proposições compostas. Primeiro passo, pessoal, eu vou verificar o valor lógico da proposição simples. Então, vamos lá. No caso A aqui, a proposição P diz assim, Brasil é um país. Isso é verdade ou isso é falso? Então, isso aqui é uma verdade. Então, P verdadeiro. São Paulo é um estado. Opa, verdadeiro também. Lembra que no OU só é falso quando tudo é falso. Então, aqui não apareceu falso, você já pode colocar que é verdadeiro a proposição composta. No exemplo B, eu tenho aqui, Brasil é um estado. Opa, aqui é falso, né? Brasil não é um estado. Na proposição Q, eu tenho São Paulo é um continente. Também é falso, São Paulo não é um continente. Opa, olha aqui, no OU só é falso quando tudo for falso. Proposição P falsa, proposição Q falsa. Logo, proposição composta falsa, ok? O que você precisa saber é isso aqui, pessoal. No OU, se tudo for falso, ela é falsa, tá bom? Gravando isso aqui, você não vai errar mais nada, beleza? Então, pessoal, nosso terceiro conectivo aqui é o conectivo se então, chamado também de condicional, e ele é representado simbolicamente por uma setinha apontando para a direita, beleza? Analisando a estrutura desse conectivo, nós vamos ter aqui, entre o se e o então, uma proposição simples, e depois do então, uma proposição simples aqui, beleza? Legal aqui, pessoal, que nós temos que saber o seguinte, eu tenho que entender que o que está entre o se e o então, nesse caso, o P, ele é chamado de antecedente, ok? Então vamos escrever aqui, esse aqui é o antecedente. Beleza? E o que está depois do então é o consequente. Isso aqui é importante a gente saber para entender certinho, tá bom? Então, o que está entre o se e o então é o antecedente, o que está depois do então é o consequente, beleza? Então, vamos aqui aos exemplos práticos para a gente entender essa estrutura, Eu tenho aqui, se 3 é ímpar, então 1 mais 2 igual a 4. Olha lá, eu tenho 3 é ímpar, proposição simples P, 1 mais 2 igual a 4, proposição simples Q, e aí eu tenho o se então entre eles, transformando em uma proposição composta. Vamos lá, na letra B eu tenho 3 mais 1 igual a 4, minha proposição simples P, 2 mais 1 igual a 3, minha proposição simples Q.
entre eles o se, então, transformando em uma proposição composta, ok? Pessoal, identifiquei então minhas proposições simples, identifiquei o meu conectivo aqui nessa sentença. O que eu preciso saber agora? Verificar a tabela verdade para saber qual é o valor lógico dessas sentenças. Então vamos lá, a tabela verdade do se então. Aqui, pessoal, analisando a tabela verdade, nós percebemos que eu só vou ter falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, para obter o valor da proposição composta sendo falsa. Qualquer outra combinação vai ser verdade. Então, o que você precisa saber é aqui, se V, então F, eu tenho F, tá? É isso que você precisa saber. Qualquer outra combinação vai dar verdade. Então, sabendo disso, vamos analisar as nossas frases aqui, as nossas sentenças, né? Se 3 é ímpar, ó, 3 é ímpar. Vamos analisar aqui, ó, P. Qual o valor lógico de P? 3 é ímpar? É verdade. Beleza? Vamos analisar aqui agora, ó. 1 mais 2 igual a 4 é falso. 1 mais 2 é igual a 3. V, se V, então F, eu tenho F. Beleza? Que é o que você precisa saber aqui, ó. Se V, então F, é F. Vamos para a segunda, ó. 3 mais 1 é igual a 4, a minha proposição simples P é verdadeiro. 2 mais 1 é igual a 3, a minha proposição simples Q também é verdade. Se V, então V, dá V, ok? É isso que você precisa saber do se, então. Então, pessoal, partindo aqui para o nosso quarto conectivo, o quarto conectivo é o se e somente se, chamado de bicondicional, ok? Simbolicamente representado por uma seta que aponta para os dois lados, beleza? Sabendo disso, vamos aqui analisar a nossa estrutura. A estrutura é o seguinte, eu tenho aqui uma proposição simples P, uma proposição simples Q, e entre elas eu tenho o meu conectivo se e somente se, transformando elas em uma proposição composta, ok? Vamos ver essa estrutura na prática que fica mais claro para a gente entender. Então vamos lá. Ó. No exemplo A eu tenho 5 maior que 3, se e somente se 1 é menor que 2. Vamos aqui então, eu tenho a minha proposição simples P, a minha proposição simples Q, e entre elas o se e somente se, transformando elas em uma proposição composta, beleza? No exemplo B eu tenho aqui 4 menor que 5, minha proposição P, 2 menor que 1, minha proposição Q, e o se e somente se entre elas, transformando em uma proposição composta, ok? Identifiquei o P, identifiquei o Q, identifiquei o meu conectivo, eu preciso avaliar o valor lógico desse conectivo, através da tabela verdade dele. Então, tabela verdade do se e somente se. Pessoal, nesse caso aqui do se e somente se, eu só vou ter um valor lógico da proposição composta sendo verdade quando P e Q tiverem o mesmo valor lógico. Perceba, quando P for V e Q for V, eu vou ter verdadeiro. Quando o P for falso e o Q for falso, também vai ser verdadeiro. As outras combinações vão ser falsas, ok? Então, o que você precisa saber aqui é que basta ser igual para ser verdade. Então, ó, V se somente se V igual a V. F se somente se F igual a V também. Basta ser igual para ser verdade. Sabendo disso, vamos analisar as nossas frases aqui, as nossas sentenças. Ó, na primeira aqui na A, eu tenho a proposição P simples sendo 5 maior que 3, ou seja, ela tem um valor lógico verdadeiro. Tá? 1 menor que 2 na minha proposição Q simples, ela tem o valor lógico verdadeiro. Opa, basta ser igual para ser verdade. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Na B eu tenho a minha proposição simples P sendo 4 menor que 5. 4 é menor que 5, valor lógico verdadeiro. Na Q eu tenho 2 menor que 1. Opa, aqui é falso. Lembra lá, basta ser igual para ser verdade. Aqui é diferente, então é falso. Ok? Então, pessoal, esse aqui foi o conectivo se, somente se. Agora nós vamos aí para um resumo final da nossa aula. Então, pessoal, vamos aqui para um resumo da nossa aula, o resumo final, vamos fechar aqui com chave de ouro o resumo de todas as tabelas aí que nós vimos hoje. Então, começando pelo E. No E, pessoal, tudo tem que ser verdade para ser verdade, só assim vai ser verdade. Então, V e V igual a verdade. Esse daqui é o E.
certinho? Fazendo aqui certinho, vamos lá. Pessoal, no ou, tudo tem que ser falso para ser falso. Lembra? Então, F ou F igual a F. Esse aqui é o ou. Ok? Vamos lá. Se então, V, se V, então F igual a F. Esse aqui é o se então. Ok? Beleza? Vamos lá. Se e somente se tem que ser igual para ser verdade. Então vamos lá. Tem que ser V, se e somente se V para ser V, ou F, se e somente se F para ser verdade, tá? Então esses dois aqui são os se e somente se. Beleza? Então, pessoal, esse daqui é o resumo da nossa tabela verdade. Ó. Se você souber isso daqui, você sabe a tabela verdade de qualquer conectivo. Se você souber aqui no E que tudo tem que ser verdade para ser verdade, você já descobriu qualquer outra combinação de P e Q vai dar falso, né? Então essa aqui é, por exemplo, a coluna do P e essa aqui é a coluna do Q. E aqui é a P conectivo Q, beleza? Então, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal. Não esquece de deixar seu comentário se ficou com alguma dificuldade. Segue a gente lá no Instagram que eu estou sempre interagindo com vocês por lá. E até a próxima aula.